Ozempic, Mounjaro, BPC 157, peptídeo para GH. Tá todo mundo aí tomando, tendo excelentes resultados, resultados surpreendentes, sem efeitos colaterais. Será mesmo? Nesse vídeo eu quero discutir o que são esses peptídeos, por que eles funcionam tão bem, quais são os seus potenciais riscos e isso. Quais são os seus potenciais riscos, para a gente poder refletir a respeito desse uso. Quando convém, quando não convém, será que realmente é tudo isso que tem se falado? E essa ideia desse vídeo surgiu porque eu estava numa roda de amigos conversando, um deles lá está tomando Mounjaro, relatou que está tomando Mounjaro, perdeu muitos quilos, está se sentindo bem, feliz, e diminuindo o peso dele, ele está potencialmente tirando outros remédios relativos à síndrome metabólica, porque ele está emagrecendo. E aí surgiu-se essa discussão lá no grupo, será que isso é bom? Será que tem efeitos a longo prazo? E aí um falou assim, não, mas às vezes é melhor fazer bariátrica. E aí outro respondeu, pô, mas com bariátrica, a maioria das pessoas volta e engorda tudo de novo. E aí, como é que você vai fazer? Melhor você tomar o Mounjaro, porque na bariátrica você engordou de novo, vai fazer o quê? Vai cortar de novo? Não tem jeito, né? Eu não sei se não tem jeito, mas assim, você vai ficar sempre cortando ali o estômago da pessoa, o intestino, sei lá, né? Agora me fugiu a cabeça aqui, o que é? Estômago, né? Deve ser. Enfim, deve ser o estômago, que ele fica menor e a pessoa fica satisfeita mais fácil, né? Faz mais sentido do que o intestino, porque o intestino é para absorver os nutrientes. Em tese, talvez não faria sentido tirar o intestino, que você está atrapalhando a absorção, que já é prejudicada com uma bariátrica. Já o estômago, ele menor, em tese, a pessoa ficaria satisfeita mais rápida e, ficando satisfeita mais rápida, comeria menos, teria um déficit calórico e emagreceria. Enfim, mas aí você engorda de novo, você vai fazer o quê? Cortar de novo? No Mounjaro, se a pessoa engorda de novo, você vai lá e toma Mounjaro de novo. E um argumentou nesse ponto de vista. E aí o outro, pô, mas será que isso aí não tem efeito? Tá começando a aparecer uns negócios esquisitos aí do Mounjaro e tal. E aí eu vi que tem algumas coisas, toda vez que surge esse assunto, tem algumas coisas que me vêm à mente, certas reflexões que eu vejo que não são muito bem discutidas, ou talvez não são muito bem abordadas. E eu queria trazer essa discussão aqui para a gente poder conversar e ver se, em certo ponto, você concorda comigo, não concorda, se tem uma opinião diferente, às vezes você pode acrescentar aqui na nossa discussão para a gente poder abordar melhor esse tema. A gente vê também que hoje em dia existe um viés mercadológico muito grande, então é muito interessante ter uma coisa que dá muito resultado, porque isso é um potencial de ganho enorme. As pessoas não querem ter o esforço de ter que fazer dieta, treino e já ter um resultado. Por exemplo, você tomar um negócio que dá resultado é muito mais rentável, muito mais rentável. Isso dentro da teoria do marketing vai explicar. Você está dando uma solução ali que a pessoa precisa gastar menos esforço e ainda tem um resultado ali mais certo. Então, se você está gastando menos esforço e tem um resultado mais certeiro, essa coisa vale mais. Essa coisa vai mercadologicamente fornecer um lucro maior. Então, esses peptídeos têm esse potencial de lucro muito grande. E aí, o que acontece? O que de fato são, então, os peptídeos? Então, para a gente começar o nosso entendimento, a gente vai lembrar lá das aulas do ensino médio, que a gente tem aí carboidrato, proteína e gordura como macronutrientes. As proteínas, quando a gente come elas são digeridas em pequenas partes que são chamadas aminoácidos. E aí pequenas cadeias desses aminoácidos são chamados de peptídeo. Então é como se os aminoácidos fossem as letras, os peptídeos fossem as palavras e as proteínas fossem as frases completas. A proteína é como se fosse uma frase completa, uma cadeia ali com muitos aminoácidos. Uma cadeia pequena, com poucos aminoácidos, é chamada de peptídeo. E por que esses peptídeos funcionam tão bem? Porque no nosso corpo esses peptídeos funcionam como mensageiros. Então é como se ao invés de eu aplicar diretamente uma substância, eu aplico o mensageiro que manda o meu corpo produzir aquela substância. Então, por exemplo, muitas pessoas aí que são bebedoras de suco, né, usam esteroides anabolizantes, hormônios, etc., usam o GH. Toma lá GH. Pá. Então, em vez da pessoa vir lá, por exemplo, tomar o GH, um GH exógeno, um hormônio exógeno, a pessoa vai lá e toma um mensageiro de GH. E aí o mensageiro vai vir para o seu corpo e falar, ô corpo, produz GH.
Tem mais mensageiro mandando produzir GH. Tem mais mensageiro mandando produzir, por exemplo, colágeno. Mais mensageiro mandando produzir células do sistema imune, por exemplo. Então você dá o mensageiro. Você não dá, de fato, ali o hormônio ou o produto que você quer produzir. Você manda, na verdade, o seu corpo produzir mais daquilo ali. Essa aqui é a lógica. Então, por isso que funciona, porque em tese é altamente específico. Você não está tomando um hormônio genérico, você está mandando o seu corpo produzir o seu hormônio de forma aumentada, de forma além do normal, talvez. E aí funciona muito, né? Tem uma especificidade muito grande. E quais são os 3 problemas principais que eu vejo nessa abordagem? A primeira de todos é o feedback negativo. O que significa isso? No nosso corpo, ele tem um controle que é um controle de homeostase, um controle de equilíbrio. O que significa isso? Quando ele vê que uma substância está muito alta, ele fala, opa, isso assim, o corpo funcionando dentro da sua normalidade, no qual ele está projetado para funcionar, ele vê que uma substância aumenta e ele fala, opa, está alto, para de produzir essa substância. E aí ele espera a substância baixar. Caso essa substância caia a um nível menor do que ele está precisando, ele vai falar assim, opa, essa substância aqui está pouca, vamos produzir ela. E aí ela volta de novo. Então toda vez que sobe, o corpo manda diminuir a produção para ela cair. Na hora que cai, se cair mais do que a homeostase, mais do que o equilíbrio, o corpo vai mandar produzir mais para poder voltar esse equilíbrio. Então, assim, vamos supor que é o equilíbrio, e aí ela vai ficar aqui flutuando em torno do equilíbrio de acordo com esse sistema de feedback. É um sistema de retroalimentação do nosso corpo. O que acontece quando a gente coloca qualquer substância exógena no nosso corpo? Então vamos dar um exemplo aí. Por exemplo, as pessoas que gostam aí de tomar o suco, né? Colocar ali uma testosterona exógena no corpo. O que acontece quando coloca testosterona? O seu corpo vai falar, tem muita testosterona. O testículo, pode parar a produção de testosterona aí. Tá com testosterona demais. E aí para a produção de testosterona, mas mesmo assim o cara vai mandando testosterona. E aí qual que é o risco, por exemplo? O risco é do testículo atrofiar, de tal modo que quando a pessoa para de usar testosterona, o testículo não consegue produzir aquela testosterona mais. Aí, beleza. Então usar testosterona, usar hormônio é perigoso. E aí qual que é a solução hoje em dia? Então vamos usar os mensageiros. E aí o mensageiro vai mandar você produzir aquele hormônio. Então você não vai estar colocando hormônio de maneira exógena mais, né, de fora para dentro. E aí a gente volta no mesmo problema. Só que num momento diferente da cadeia de produção. Ao invés de eu colocar o hormônio, eu vou colocar um mensageiro que vai mandar meu corpo produzir muito hormônio. Então, ao invés de eu ter um aumento muito grande diretamente do hormônio, eu vou ter do mensageiro. Vai ter muito mensageiro falando assim, produz testosterona, produz colágeno, ou produz GH, sei lá o que vai produzir o peptídeo, né? Qual que é o mensageiro que está sendo introduzido ali. E aí o corpo vai produzir mais, porque a gente está tendo mais mensageiro. Porém, na hora que eu tirar esse mensageiro externo, porque esses peptídeos são substâncias também que o nosso próprio corpo produz. E aí na hora que você coloca essa substância de forma exógena, a gente volta uma cadeia atrás aqui nesse equilíbrio do corpo, né? Será que o corpo não vai falar assim, tem muito mensageiro aqui de GH. Vão parar de produzir os mensageiros de GH porque está com mensageiro demais. E aí na hora que você parar de tomar, por exemplo, o peptídeo, será? Eu não sei. É a questão que fica para mim quanto ao receio, por exemplo, né, dessa popularização generalizada, esse uso indiscriminado de peptídeos. É o meu primeiro problema que eu vejo. Será que na hora que a pessoa parar de tomar peptídeo, o corpo dela vai conseguir produzir aquele peptídeo que ela estava tomando de maneira natural de novo? Será que a produção não vai ficar atrofiada? Será que ele vai voltar a produzir aquele tanto que ele produzia antes? Esse é o primeiro problema que eu vejo. Porque se você não consegue produzir, você vai ficar refém igual as pessoas que usam testosterona, né? Que a gente brinca aí na internet, que toma suco. O que acontece? Dependendo, ela não consegue mais produzir testosterona. O testículo atrofiou de tal modo que não produz testosterona mais. E aí a pessoa então tem que tomar testosterona exógena pro resto da vida. Mesmo que seja para manter níveis fisiológicos. Às vezes ela consegue reverter, às vezes não. Então, será que, aplicando esse mesmo raciocínio nos peptídeos,
Será que é possível reverter? Será que o nosso corpo não vai ficar atrofiado na produção de peptídeos, na produção desses mensageiros? Será? É uma coisa a gente refletir, a gente pensar. Talvez, né, a gente não tenha essa resposta agora. Talvez possa até se falar que não, é possível, vai voltar a recuperar. Mas será mesmo? Será que no longo prazo vai continuar sendo assim? Depois que a gente vê pessoas usando isso aí por vários meses, anos, será que vai ser dessa forma mesmo? É uma questão que a gente tem que levar em consideração, porque o nosso corpo tem esse sistema de feedback. Então, quando uma coisa está muito sobrecarregada, ele vai ficar dando sinal para a gente diminuir essa produção. E aí você dá com essa produção aqui em cima, seu corpo está dando sinal para diminuir essa produção, ele diminui, mas o valor continua aqui em cima. Ele vai parando de produzir, mas como você está colocando por fora, o nível vai ficando aqui em cima. Ele continua mandando parar de produzir. E aí ele para de produzir, e você para de tomar. E aí? Será que ele vai voltar a produzir para voltar ao nível normal? É a primeira questão que fica. Segunda questão é a dessensibilização. O que é isso? Quando a gente vai tomar, por exemplo, café para ficar acordado por causa da cafeína, às vezes as pessoas vão sentir que, quando elas não estão acostumadas a café, ela toma uma xicrinha e aquela xicrinha já deixa ela ligada, já deixa ela acordada. Com o tempo ela vai vendo que uma xicrinha já não é mais suficiente. Ela tem que tomar 2, tem que tomar 3. E à medida que o tempo passa, se a pessoa não cuidar, ela tem que tomar uma dose cada vez maior daquele mesmo composto para poder ter o mesmo nível de efeito. Isso acontece com várias substâncias. A gente tem aí vários remédios também para diversos tratamentos aí de doença, às vezes, né, que até tem o uso controlado, tarja preta, por exemplo, que a pessoa tem um risco de ter essa dessensibilização também. Com o tempo ela tem que ir aumentando a dose para ter o mesmo efeito. Essa que é a ideia da dessensibilização. Você vai ficando menos sensível àquele remédio, menos sensível àquela substância, àquele composto, e cada vez mais você tem que aumentar a dose para ter o mesmo efeito. Aumentar a dose para ter o mesmo efeito. E aí por que eu estou falando isso? Porque você vai lá e com o peptídeo você coloca uma dose suprafisiológica. Porque você está querendo uma resposta maior do que você está tendo. Porque se para o seu corpo a produção ali não está sendo suficiente para o que se almeja naquele momento, se você está tendo que colocar por fora, você está tendo necessariamente uma dose suprafisiológica, uma dose além do normal. E aí você tendo uma dose além do normal, será que você com uma dose ali acima do normal, você não vai dessensibilizar o seu corpo? Será que depois você não vai acostumar seu corpo com essa dose? E aí na hora que você tirar, ele vai querer ficar com aquela dose ali para ser o novo normal dele? E aí, será que você vai conseguir produzir esse novo nível? Será que você vai precisar de mais peptídeo para ter o mesmo resultado? Essa é uma outra preocupação que eu tenho. Se você souber a resposta ou tiver indícios também, eu te convido a gente aprimorar essa discussão. Né? Você pode trazer nos comentários. Às vezes você vai ter mais informações aí que eu para aprimorar o nosso conhecimento. Aí duas pessoas discutindo ideias, a gente consegue acrescentar com todo mundo. Então, são os primeiros dois problemas que eu vejo. Feedback negativo e dessensibilização. O terceiro problema que eu vejo é os efeitos a longo prazo. Todo mundo fala isso de maneira muito genérica, efeitos a longo prazo. Mas qual que é o problema que eu vejo nesses efeitos a longo prazo? Porque, via de regra, a gente está estimulando, com os peptídeos, a gente está estimulando uma super cicatrização, uma super recuperação, uma maior produção de GH, um super anabolismo. Então a gente está uma super angiogênese. Então a gente está estimulando uma produção além do normal, um anabolismo, de certa maneira, além do normal. Porém, quando a gente estimula esse anabolismo, esse crescimento, seja de tendão, seja de músculo, seja de hormônio, de uma maneira além do normal, será que a gente não também está estimulando potenciais cancerígenos? Às vezes a pessoa já tem um potencial genético ali, e aí você está colocando ali um fermento para poder melhorar outras coisas, mas será que esse fermento ali também não vai fazer crescer o potencial cancerígeno? É um outro problema que eu acho que a gente tem que pensar e discutir mais a respeito disso. Porque uma vez que você está estimulando GH, uma vez que você está estimulando ali angiogênese, cicatrização, etc., você pode também estar estimulando o crescimento de um câncer. Então, esses são os 3 problemas principais que eu vejo, que eu gostaria que, se você tem mais conhecimento sobre o assunto, você pudesse discutir, a gente poder aprimorar o nosso entendimento. Porque hoje eu vejo que a gente tem basicamente 2 formas que estão sendo utilizadas. Uma seria um uso médico e o outro seria um uso estético. O uso médico, via de regra, ele sabe que toda droga, toda substância,
ela tem o que eles chamam de risco-benefício. Se os benefícios superam o risco, a droga é indicada. Se os riscos superam os benefícios, a droga é contraindicada. E talvez, a gente sabe que de fato existem médicos muito conscientes e que estão usando os peptídeos para situações médicas. Então, às vezes a pessoa de fato ali tem um problema de produção de GH e aí, ao invés dela tomar o GH, ela tentando estimular a produção dela para corrigir para um nível normal. Às vezes a pessoa sofreu uma lesão grave e está usando o peptídeo para a recuperação dessa lesão de maneira aguda. Então existem situações médicas que sim, estão sendo ali acompanhadas. Às vezes a pessoa tem uma obesidade, um sobrepeso mesmo, e aí às vezes ao invés de intervenções mais severas, está se tentando ali um uso de peptídeo para poder diminuir a gordura, né? Esse excesso muito grande de gordura. E uma vez diminuída essa gordura, a pessoa vai melhorar os marcadores metabólicos dela, vai melhorar a resistência à insulina, vai melhorar ali marcadores de pré-diabetes, marcadores de problemas de coração. Então, nesses casos, provavelmente os médicos estão pedindo o risco-benefício, vendo muito mais benefício que o risco e indicando para os seus pacientes de maneira muito correta e de maneira muito responsável. Qual que é o problema? O segundo uso, estético. Às vezes no uso estético, talvez os benefícios não superem tanto assim os riscos. Às vezes a pessoa quer dar só aquela sacadinha a mais. Às vezes a pessoa quer só um pouquinho de performance a mais. Às vezes a pessoa quer um pouquinho de estética a mais. E aí às vezes por isso ela está se colocando em potenciais riscos que será que valem a pena? Será que de fato esse uso indiscriminado, qualquer um tomando, né, por causa às vezes de um up a mais na estética, será que de fato esse uso é justificado? Será que a gente não tem que tomar cuidado com esse potencial desse viés econômico existente nesse tipo de substância? Compartilhe então essas minhas preocupações, porque talvez a gente pode engrandecer essa discussão. E por fim, eu acho que a coisa mais importante que a gente pode tirar disso tudo é que, independente se você vai usar ou não usar os peptídeos, eu te sugiro antes, mesmo que você tenha certeza que você vai usar, eu te sugiro antes você tentar corrigir primeiro o seu sono, a sua dieta, seu treino. Porque independente se você vai usar o peptídeo para poder, às vezes, ter um resultado, digamos assim, mais rápido, quando você tirar o peptídeo, se você não sustentar um novo estilo de vida, com uma boa dieta, com um bom treino, com um bom sono, você vai voltar para o estado que você estava antes. Não adianta, aí você vai ficar refém, toda vez que você engordar você vai lá e toma um Mounjaro de novo. Então você vai ter que sustentar um estilo de vida, vai sustentar ali vamos dizer assim, você vai ter que sustentar um estilo de vida para manter aquela nova forma física. Quando você faz isso de maneira gradual, você vai se adaptando, você vai criando os hábitos necessários para poder manter aquele estilo de vida, você vai adaptando o seu corpo também, o seu metabolismo ele vai mudando e vai se adaptando àquilo ali. Não é uma coisa forçada. E aí quando você chega lá de maneira gradual, você consegue com mais probabilidade manter aquele resultado. Então, mesmo que você pense em usar, eu sugiro que você faça isso antes, porque você pelo menos vai entrar já nesse modo, você já vai começar a construir esses hábitos, e aí quando você chegar lá no seu resultado que você deseja usando os peptídeos, você já tem os hábitos, ou pelo menos já está fortalecendo os hábitos necessários para você poder manter aquilo lá que você chegou, para valer a pena o risco que você está correndo para chegar lá, então que vale a pena. Agora, pode ser que à medida que você mude seu treino, sua dieta, seu sono, às vezes você vai começar a ter um resultado que às vezes você vai até abrir mão. Às vezes vai falar assim, não vale a pena, senão já estou chegando onde é que eu estou querendo de forma natural, às vezes eu vou deixar de lado. Ou às vezes você vai deixar de lado, ou se você for usar, pelo menos você vai usar de uma maneira que talvez vai trazer um resultado mais consistente, porque você desenvolveu os hábitos necessários para se manter naquele físico, naquele shape, naquela forma estética. Então é isso, eu vejo que tem pouco se abordado sobre esse assunto, muito se fala sobre os benefícios, sobre os resultados, que é muito bom, quase que todo mundo tem que usar, então gostaria de trazer esse alerta, gostaria de trazer essa discussão, gostaria de trazer esses receios que eu tenho para que juntos nós possamos conversar, discutir e debater e trazer mais consciência sobre esse tema.
Se você tem alguma coisa para acrescentar, deixa aqui nos comentários. Se você tem dúvida, também deixa aqui nos comentários. Esse aí, curte, compartilha, se inscreva no canal, mande para aquele amigo. Isso aí também ajuda demais a gente aqui. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe todos vocês. Estamos juntos e até a próxima.